Eu acabei de voltar de uma viagem de uma semana pelo Líbano e deu para ver que o país, na superfície, continua normal. Os bares em Hamra, que é ali perto da Universidade Americana de Beirute, em Mar Mikhail, que é na área armênia, mas que agora está na moda, estão lotados, os cafés também. A nova Marina de Beirute, que é fantástica, inaugurada há cerca de um ano, está lotada de gente, os libaneses estão ali com vários barcos. Quer dizer, na prática, a vida em Beirute não mudou muito com a guerra civil no país vizinho. Só que o país está dividido entre aqueles que apoiam o regime do Assad, que é quase toda a população xiita, os principais grupos xiitas, a maior parte dos cristãos também. Hoje dá para dizer que 70, 80% dos cristãos são a favor do regime do Assad e do Hezbollah no Líbano, enquanto os sunitas e uma minoria dos cristãos são a favor da oposição no Líbano. E o grande temor é que a guerra atinja o território libanês. Verdade, algumas partes, como Hermel fica distante, fica ali próximo à fronteira com a Síria, realmente recebe mísseis que são lançados da Síria, mas são casos isolados. Na prática, o país ainda vive em paz, tenso, com combates em Trípoli, mas são combates que já existiam no passado, mesmo antes da Guerra Civil da Síria. Mas existe um temor de que a guerra civil na Síria atinja o país. Por outro lado, no Líbano, existe um sentimento que é um pouco diferente do Ocidente. A avaliação geral é de que o Assad está ganhando e bem a guerra, que o regime controla bem várias partes da Síria, controla Damasco, a província de Homs, a costa mediterrânea, onde o verão está normal em cidades como Tartus e Latáquia, as pessoas indo às ruas, aos bares, não tem guerra na costa mediterrânea da Síria, totalmente controlada pelo regime. Portanto, existe esse sentimento de vitória do regime, especialmente depois da batalha de Qusayr, onde com o apoio do Hezbollah as forças do Assad conseguiram superar os rebeldes, e o próximo objetivo é seguir em direção a Alepo, tentar retomar o controle de Alepo. Quer dizer, no Líbano eles avaliam como esse cenário de regime ganhando. Eles veem duas possibilidades nesse momento. Uma é aceitar que o regime vai vencer mesmo, não intervir na guerra, ser contra a entrada de nações ocidentais na guerra na Síria, e deixar uma vitória do regime mesmo nesse momento. Claro que, por um lado, seria lamentável, porque os direitos humanos seriam jogados no lixo, o regime do Assad cometeu crimes contra a humanidade, segundo a ONU. Em segundo lugar, seria um incentivo para outras ditaduras, ou mesmo democracias, a gente não pode esquecer da própria Turquia, que é uma democracia reprimindo protestos, portanto seria um incentivo ruim. Em terceiro lugar, porque para algumas nações ocidentais seria ruim por fortalecer o Irã e o Hezbollah e também o próprio Assad. A outra opção que os libaneses avaliam nesse momento seria armar a oposição formalmente, através a oposição já armada pelos países do Golfo, mas receberiam armas dos Estados Unidos, dos países europeus, com o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea. Nesse caso, não é certo que o regime do Assad iria cair, provavelmente a guerra prosseguiria por muito mais tempo, e mesmo que o regime caísse, não haveria necessariamente paz, provavelmente haveria guerra entre as próprias milícias da oposição, que são mais de 1.000, e também envolvendo novas milícias ligadas ao regime. Mas o cenário no Líbano é de muito temor do que vem acontecendo na Síria, especialmente com relação aos rebeldes, esse atentado que ocorreu em Damasco hoje, esse duplo atentado de suicídio, isso choca muito para quem está lá. Portanto, é esse mais ou menos o cenário no Líbano, e o país torcendo para não ter uma guerra civil. Por enquanto, provavelmente não vai ter, em grande parte que o Hezbollah tem guerra na Síria, ele não vai querer bagunça no Líbano.